Olá a todos, meu nome é Vanessa, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e Genética da Universidade Estadual Paulista, campus de Botucatu, e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que é fruto de uma colaboração entre o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, do Laboratório de Oncologia Molecular e Translacional, em parceria com os pesquisadores do Laboratório de Genômica Populacional Humana do Instituto de Biociências da USP. Esse trabalho é intitulado Análise Molecular da Ancestralidade de Pacientes Brasileiros com Adenocarcinoma de Pulmão. Bem, o câncer de pulmão é o câncer mais incidente e também é a principal causa de morte por câncer no mundo. Como é possível observar nesses gráficos, obtidos a partir de dados do Globocan, da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, em 2018 houve mais de 2 milhões de novos diagnósticos de câncer de pulmão em todo o mundo, o que corresponde a 11,6% da carga global de câncer. No mesmo ano, como é possível observar no gráfico da direita, o número de mortes por câncer de pulmão ultrapassou 1 milhão e 700 mil mortes. Né? Bem, no Brasil, o câncer de pulmão também é uma das principais causas de morte por câncer. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em homens, em 2018, o câncer de pulmão foi a principal causa de morte por câncer, sendo responsável por mais de 16 mil óbitos. E entre as mulheres, o câncer de pulmão foi a segunda principal causa de morte por câncer, ficando apenas atrás do câncer de mama. E entre as mulheres, o câncer de pulmão ele foi responsável por mais de 12 mil óbitos. Bem, embora o câncer de pulmão ele seja extremamente incidente, tenha uma alta taxa de mortalidade, e isso seja relacionado a diversos fatores, alguns trabalhos têm mostrado que a incidência, a mortalidade e a sobrevida de pacientes com câncer de pulmão, ela pode variar de acordo com a raça e etnia dessas pessoas e desses pacientes. Por exemplo, nesse estudo, publicado em 2011, os autores demonstraram que entre homens negros, a incidência de câncer de pulmão ela era muito maior quando comparada a homens brancos. E essa incidência aumentada também foi observada entre mulheres negras em comparação a mulheres brancas, mas essa diferença ela foi um pouco menor quando comparadas entre os homens, quando comparadas aos de homens. Tem outro estudo que evidencia essas diferenças, é esse estudo aqui, que foi publicado em 2017. Esse estudo ele foi realizado com a população americana, e os autores encontraram que a taxa de mortalidade por câncer de pulmão ela era muito maior em pacientes não hispânicos negros, em comparação com pacientes não hispânicos brancos, hispânicos e não hispânicos asiáticos. Bem, e na tentativa de encontrar explicações para essas diferenças, para essas disparidades na incidência e mortalidade de câncer de pulmão, por câncer de pulmão entre diferentes raças e etnias, chegou-se à conclusão que tanto diferenças culturais vão influenciar, diferenças socioeconômicas, diferenças genéticas e também diferenças na exposição ao tabaco. E todos esses fatores em conjunto, eles vão ser responsáveis por essas diferenças que são observadas, então, na incidência, mortalidade e também na sobrevida de pacientes diagnosticados com câncer de pulmão. Bem, é importante destacar que estudos como este, eles apresentam novas oportunidades para esforços direcionados, tanto na prevenção primária quanto na detecção precoce do câncer de pulmão nesses pacientes, né? Estudos desse tipo, eles ajudam na tomada de decisões, eles ajudam no desenvolvimento de políticas públicas, eles ajudam na tomada de medidas preventivas e que vão ser direcionadas para um público-alvo específico que está mais suscetível a determinada doença, que no caso é o câncer de pulmão. Bem, o câncer de pulmão, ele atualmente é classificado em diferentes tipos e subtipos histológicos, sendo que o adenocarcinoma é o subtipo histológico mais comumente diagnosticado, sendo responsável por 38,5% de todos os casos de câncer de pulmão. E o adenocarcinoma de pulmão, ele geralmente é diagnosticado entre não fumantes. E é importante destacar que nos últimos anos
está ocorrendo um aumento da incidência de câncer de pulmão entre não fumantes no mundo inteiro. Bem, nos últimos anos também, o adenocarcinoma de pulmão, ele tem sido mais frequentemente diagnosticado entre fumantes, e nesses pacientes tem sido relatada uma maior complexidade molecular, um alto índice de mutações e também um pior prognóstico desses pacientes. Bem, considerando então a relação que raça e etnia apresenta com incidência, mortalidade e prognóstico de pacientes com câncer de pulmão, e também alta incidência do subtipo histológico adenocarcinoma pulmonar, a sua importância, a importância desse subtipo histológico, o objetivo desse trabalho foi determinar a ancestralidade genética de pacientes brasileiros diagnosticados com adenocarcinoma de pulmão. Bem, para isso, então, nós utilizamos dados e amostras de pacientes diagnosticados com adenocarcinoma de pulmão. Nesse estudo foram incluídos dados de transcriptoma, sequenciamento de transcriptoma, que foram gerados em 19 tumores do subtipo histológico adenocarcinoma pulmonar e 10 tecidos histologicamente normais de um subgrupo desses pacientes. Todas essas amostras, elas foram provenientes de pacientes que foram tratados no AC Camargo Cancer Center no período de janeiro de 2005 a janeiro de 2013, e todos esses pacientes foram acompanhados por um período médio de 5 anos. Bem, algumas das características clínicas histopatológicas desses pacientes. Todos os pacientes que foram incluídos nesse estudo, eles tiveram como tratamento primário a cirurgia, ou seja, eles não receberam qualquer tipo de tratamento neoadjuvante com quimio-radioterapia. Bem, então, uma vez que foram obtidas essas amostras, essas amostras desses pacientes, foram gerados os dados de RNA-seq. De forma resumida, para gerar os dados de RNA-seq, foi feito o preparo das bibliotecas de RNA mensageiro, e para isso nós utilizamos um kit comercial, seguindo as recomendações do fabricante. Uma vez, então, que essas bibliotecas elas foram geradas, foi feita a análise de qualidade dessas bibliotecas, utilizando o Bioanalyzer, e, por fim, foi feito o sequenciamento Illumina, e, ao final do sequenciamento, nós tivemos 50 milhões de reads por amostra. Então, uma vez que nós geramos esses dados de RNA-seq, nós fizemos a análise desses dados, e de forma resumida também, a primeira etapa de análise dos dados de sequenciamento é fazer o controle de qualidade dessas sequências. Para isso, nós utilizamos a ferramenta o FastQC. O FastQC ele dá diversos parâmetros sobre a qualidade do sequenciamento. E uma vez, então, que nós fizemos a análise pelo FastQC, nós fizemos a remoção de leituras com baixa qualidade e também dos adaptadores dessa sequência utilizando o SecClean. Bem, é importante destacar que no SecClean nós filtramos essas leituras com o score mínimo de qualidade de 24 e um comprimento mínimo de fragmento de 65 pares de base. Uma vez, então, que foi feito o controle de qualidade dessas amostras, dessas sequências, nós realizamos o alinhamento e mapeamento contra o genoma humano de referência, utilizando o STAR. Depois que essas sequências elas estavam alinhadas e mapeadas contra o genoma humano de referência, nós fizemos a chamada de variantes, utilizando o SumTools e o BCF Tools. E, por fim, nós fizemos, então, a análise da taxa de ancestralidade. Para isso, nós utilizamos um conjunto de aproximadamente 50 marcadores informativos de ancestralidade, e as taxas de ancestralidade elas foram avaliadas pelo software Admixtru, onde nós usamos africanos, asiáticos, europeus e nativo-americanos. Nós utilizamos também dados do painel de diversidade do genoma humano como referência para as populações ancestrais, e nós fizemos uma análise supervisionada para poder estimar as proporções de filiação dos ancestrais dos indivíduos envolvidos no estudo. Bem, os nossos resultados é possível observar aqui onde eu vou destacar para ficar mais fácil a visualização. E como esperado, nossa, eu errei um pouco aqui, mas como esperado,
para uma população brasileira, e como demonstrado por outros autores, essa população é uma população extremamente heterogênea, são o que os nossos resultados mostram, e que essa população ela possui um componente genético europeu, aqui em laranja, que é o componente genético maior, né, para essa população estudada, representando aproximadamente 87% de contribuição. Seguido pelo componente africano, que foi o segundo que teve maior contribuição. Por fim, depois do africano, nós tivemos a contribuição do asiático, e a menor contribuição foi do nativo americano. Bem, mas como esperado, é uma população extremamente heterogênea, por se tratar de uma população brasileira. Bem, esse gráfico aqui, ele mostra o valor médio de contribuição de cada componente por indivíduo, e cada indivíduo é representado por uma barra vertical. E nesse gráfico é possível observar que o valor médio de contribuição, onde é possível observar o valor médio de contribuição, de forma geral, os indivíduos da amostra estudada, eles são majoritariamente europeus, né? Eles possuem um valor médio de contribuição europeu muito maior, em comparação aos outros grupos estudados, asiático, africano e nativo americano. Um indivíduo, esse indivíduo aqui, ele aparentemente é descendente próximo de orientais, porque ele apresenta aproximadamente 75% de componente comum a indivíduos do leste asiático. Bem, como conclusão, então, desse estudo, né? Nossos dados, eles contribuem para poder determinar um perfil de ancestralidade genética de pacientes brasileiros diagnosticados com adenocarcinoma de pulmão. E dados de estudos como esse contribuem para o melhor entendimento do impacto da heterogeneidade genética na incidência de adenocarcinoma pulmonar em pacientes brasileiros. Uma limitação desse estudo é que ele utilizou um pequeno número de amostras de um único centro, mas esses são os dados preliminares. Nós estamos expandindo essas análises para poder incluir um número maior de pacientes de outros centros também. Eu quero muito agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.